dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando você assistirá esse podcast, mas o que eu sei é que o GP da China foi intenso. Não só na Fórmula 1, mas na Fórmula 2 também. E eu, Luísa Salvador, vou comentar sobre as duas categorias com Samara Brandino. Olá, pessoal, bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para comentar com vocês agora o GP da China. Foi de madrugada também, um pouquinho mais tarde, então deu pra dormir e acordar pra acompanhar esse GP que foi bem movimentado. Foi movimentado. Eu não consegui acompanhar porque eu trabalhei naquela Ai, madrugada no show. verdade. Aí eu cheguei em casa, já era 2 horas, eu disse, vou ficar acordada. Imagina, das 2 para as 4, tá ali, ó, do ladinho. E eu dormi, era umas 3 horas, eu acho. Bah, tu Não não viu a deu, não corrida deu no caso. tempo, não deu tempo de ver nada. Eu caí na cama já dormindo, gente. Mas e a quali? Também não vi nada, Não, perdão, a amiga. quali não, a Race Sprint. Não vi nada, amiga. Ah, tá Eu bom, fui assistir então. tudo depois, gente. No dia eu não assisti nada, meu cérebro não estava focado em nada. Eu estava focada no trabalho, então acabou não dando tempo. Mas depois eu assisti Não, tudo. claro, né? A gente, como fã, assim, não dá assistir no momento, a gente vê a reprise depois. Inclusive, não aguento de vontade de acabar essas corridas de madrugada. Eu imagino que os outros fãs também. Por favor, por favor. Se eu não me engano, da sequência agora realmente só tem o Japão. E volta daí pra corridas em horário normal. Exato. Depois só mais pro fim do ano, que aí volta ali pras Arábias, aí, enfim, um pouquinho mais cedo de novo. Mas aí volta os nossos horários, pelo menos. Não vamos ter que ficar madrugando. Ou Exato. tentando madrugar, no meu É caso. tentando, na verdade, esse é o dilema mesmo. Mas vamos começar falando então da corrida, que começou logo nas primeiras voltas, infelizmente com o Bortoleto rodando. Saiu da pista, mas conseguiu voltar. Foi pro box, trocou os pneus. E aí aquela coisa, a maior parte da prova ele ficou bem distante dos demais pilotos, por conta desse problema no começo. Mas a corrida terminou bem pra ele. Terminou. O que eu vou dizer do Bortoleto? Gente, eu morro de dó. Toda vez que ele roda na pista, eu fico morrendo de dó, sério. Porque ele tá tentando, sabe? Só que eu também vejo um posicionamento muito bom depois nas entrevistas, onde ele fala que, não, beleza, eu aprendi com isso. Tanto é que o GP da China teve Spring, Teve. que não tem em todas as corridas. Ah, eu pulei esse sprint, gente, perdão. Vamos voltar, então. Vamos começar. O GP da China tem corrida sprint. O que é sprint? Quer explicar pra eles? Race Sprint, tradução livre em português, é corrida rápida. Então, é uma prova que acontece no mesmo local que a corrida principal, mas com menos voltas. E aí tem a questão da inversão de grid, né? Os 10 primeiros, no caso, se tu for pole pra corrida de domingo, tu vai largar de 10º. E acontece essa, digamos, sucessão aí de inversões. Então, serve também pra pontuação no campeonato, mas rachado, assim, né? As pontuações. Ele só pontua do primeiro Primeiro ao ao oitavo. oitavo, tem essa diferença Então, começa também. o primeiro, ganhou 8 pontos e vai diminuindo até chegar no oitavo, que vai ganhar um ponto só. É importante falar porque às vezes a pessoa está começando a acompanhar a Fórmula 1 agora, não sabe como é que funciona. Mas a gente trouxe para vocês um pouquinho sobre isso. Consegue passar para a gente, editor? Então, a gente trouxe aí o resumo para vocês. Primeira corrida sprint do ano foi o GP da China. Mas a gente também ainda vai ter 5 sprints que vão acontecer aí durante o ano, inclusive aqui no GP do Brasil. Que já é tradicional, né? Desde que foi implantado esse sistema, o Brasil sempre esteve presente com a Race Sprint. Eu vou fazer só uma observação que eu sinto saudade da Race Sprint na Inglaterra. Também. Eu também. Mas eu gostei que esse ano tiveram em 6 GPs diferentes. Ano passado foi menos, se eu não me engano. Foi uma Foi quantidade 4 ou reduzida. 5, não lembro. Mas foram menos e esse ano a gente vai ter em 6, então. China e Estados Unidos, 2 datas nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos pra variar, né? Obviamente. Bélgica, Brasil e no GP do Catar. O famoso GP do Catar. Se eu não me engano, foi nesse GP que o nosso queridíssimo George Russell passou reto, umas temporadas atrás? A gente evita falar, amiga. A gente evita falar essas coisas. Então, esse daqui é um resumo para você que está chegando na Fórmula 1, não a conhece ainda. Sprints serão 6 corridas esse ano. E a sprint do GP da China, que já ocorreu, temos o resultado também. Temos. Só para fazer uma observação rapidinha nas sprints, a gente vai ter 2 sprints só, então, que o horário é, digamos, mais acessível pra gente, que é no Brasil e na Bélgica. Eu não lembro se é Miami ou Austin, qual que fica mais pro oeste dos Estados Unidos, mas é uma corrida de madrugada, que é difícil também.
no Catar ali, Oriente Médio também complicado pra gente, mas pelo menos a do Brasil, pra quem não estiver fazendo Enem, vai ser tranquilo acompanhar. Exatamente. Temos aí o resultado da sprint do GP da China e uma surpresa. Uma baita surpresa. Primeiro pódio de Lewis Hamilton vestido de vermelho. Exato. É um pódio, na verdade, que oficialmente não conta, não vai para os parâmetros da Fórmula 1 por ser na Race Sprint. Isso vale importante também ressaltar que pole position na Race Sprint não é considerada, que uma época tinha uma classificação para Race Sprint e para a corrida principal. Hoje em dia é a mesma qualificação para as duas provas. E os pontos da sprint vão para a Fórmula 1. Isso, vão para o campeonato, mas se tu ganha na Race Sprint, não considera como vitória, também não considera como pódio. Mas, azar que não considera para as métricas. O importante é que o Hamilton, ele foi pole e conseguiu a vitória. E ele fez muito bem as qualis também, né? Eu vi as imagens ali, eu fiquei assim, gente, finalmente acordou o menino, entendeu? O menino acordou. E é muito gostoso ver ele ganhando, né? Sim. É muito bom ver o Hamilton ganhando, mesmo no macacão vermelho, ainda é bom, porque a gente sabe que ele é um campeão, né? E a gente tava com saudade. Eu, pelo menos, tava com muita saudade de ver o Hamilton. Acredito que ele também, tanto que no discurso depois da prova, ele disse que não esperava, mas que ficou muito contente com esse resultado, que foi no sábado de madrugada, e ele pensou, pô, se deu aqui no sábado, por que não no domingo, né? Então, e no sábado, então, ficou Hamilton, Piastri e Verstappen. Piastri, que mais pra frente aí a gente vai falar dele de novo, o que a gente já tinha comentado, Sim. que o Piastri tem muita capacidade para ser um campeão. Nessa prova, o Piastri, inclusive, ultrapassou o Verstappen, que tinha feito a segunda melhor volta na classificação. Então, compôs esse pódio aí, ao lado do Hamilton e do Verstappen, que, assim, tá quietinho na dele, mas conquistou um pódio na sprint. Exatamente. Agora, eu dei risada vendo a reação deles recebendo o troféu. Ah, não, realmente. Realmente. A gente vai separar esse vídeo pro editor pra colocar, porque foi muito engraçado. A cara deles, a hora que eles pegam aquele disco desse tamanho e ficam olhando para aquilo, tipo, é isso mesmo? É só isso? Não a gente tem dando nada 300 mais? km por hora pra ganhar um CD. Exatamente. Foi engraçado, mas tudo bem. É sprint também, né? Não dá pra cobrar muito. Exato. Aí eles pelo menos têm um troféu diferente pra colocar na estante. Exatamente. E aí, a continuação dessa corrida foi George Russell em quarto, o menino Regina George, que tá com tudo, gente. Tá. Depois a gente vai Quando comentar. for falar da corrida, a gente fala mais sobre isso. A gente comenta mais sobre ele que sobre o Piastri depois. E aí, em quinto, Charles Leclerc, o Tsunoda em sexto, também já se destacando aí, né? Sim. O Antonelli e o Lando Norris. Lando Norris. Eu botei... Foi a surpresa, na verdade, de ter ficado mais abaixo na classificação. Foi o Norris, porque a McLaren, pelo menos pelo que a gente viu no GP da Austrália, a gente vai comentar sobre o GP da China, é a equipe aí disparada para vencer o campeonato de pilotos e construtores. Eu tenho um comentário, mas eu vou deixar para depois. Mas então, até o Lando Norris foram os que conseguiram pontuar aí, mas também tivemos aí os outros corredores, os outros pilotos e o nosso Gabriel Bortoleto, que ficou lá em 18º. Exato. A Race Sprint foi difícil para o Bortoleto, mas pelo menos ele ficou à frente do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, o que já mostra aí que o Nico tem que ficar esperto com o Bortoleto, porque ele é novato, mas ele vem aí bem forte para a temporada. Exatamente. Então, chegamos aí no sábado com esses resultados e todo mundo esperava para o domingo Ferrari. Exato. Apesar do Charles Leclerc terminar em quinto, todo mundo esperava, não, Ferrari vai com os dois carros, mais o Hamilton do que o Leclerc, mas vai incomodar bastante nesse pódio aí. E aí, o que foi o resultado do domingo? Spoiler. Ambos os carros da Ferrari foram desclassificados, mas a gente já conta o porquê. A primeira dobradinha da Ferrari do ano. Não do jeito que as pessoas esperavam. Então, olha só, tomem cuidado com o que vocês desejam, porque nem sempre vai vir do jeito que você gostaria. Exatamente. Agora vamos dar uma olhada como é que ficou o pódio do domingo. Agora a gente pode comentar dele. Agora a gente pode. Menino Piastri. Exatamente. Como a própria transmissão da Fórmula 1 definiu, frio e calculista. Certeiro, pontual. Exatamente. Gente, o Piastri, ele tem muita capacidade para ser um grande campeão.
A McLaren, ela tá com 2 pilotos maravilhosos. Sim. Ela tá com carros bons e pilotos bons. Ela tem tudo pra ganhar. Agora entra a questão: quem que a McLaren vai escolher pra jogar pra frente? Eu acredito que com o balanceamento das 2 primeiras corridas, o desempenho dos 2, a regularidade de cada um, e também a forma como o Zac Brown comemorou mais com um piloto, no caso o Piastri, menos com o Lando, acho que a McLaren tá começando a se tocar que o Piastri é o cara que ela deve apostar para ser campeão. Eu espero que eles acordem logo. Eu entendo que o Lando é muito querido, tem muitos fãs e bateu ali pertinho no ano passado, mas a minha aposta para ser um campeão da McLaren primeiro é o Piastri. Totalmente. Até por conta dessa frieza que a gente vem ressaltando desde o episódio de pré-temporada e ele vem demonstrando isso dentro das pistas. Ele é totalmente. Como é que eu posso dizer? Ele é estável. Sim. Ele pega ali a via dele e ele vai quietinho na dele, entendeu? Bem vai centrado. fazendo o trabalho dele, bem feito. E o resultado a gente tá vendo aí. Ele ficando em primeiro aí. Ele ficou em segundo? Não. Na última, na Austrália, eu não lembro. Na Austrália. Segundo, ele ficou na sprint. Na sprint. E na Austrália ele não pegou pódio. Quem pegou foi o Verstappen, o Russell e o Lando. Exato. Mas a gente também vê aí, de repente, a McLaren trabalhando um pouquinho dos dois para ver quem que ela vai apoiar mais. Porque na Austrália foi o Lando, aqui já foi o Piastri. Então agora a gente vai ver aí a McLaren jogando talvez um pouquinho entre esses dois. Mas ainda falando da corrida do Piastri, o começo de prova sempre é intenso, porque os carros ainda estão muito próximos, então há aquela tentativa de ultrapassar na largada. Mas tirando as primeiras voltas, quando o Piastri, digamos ali, né, viu um carro no retrovisor dele, o resto da prova ele fez muito tranquilo, ele não foi ameaçado em momento algum. E as estratégias da McLaren também muito boas, a questão de chamar para o pit stop no momento certo, devolver no momento certo. Então, o Piastri realmente fez aquela corrida, assim, de almanaque. Fez tudo que tinha que fazer certinho. Culpa não é dele que ninguém chegou atrás para incomodar. Exatamente. E a McLaren, a gente tem visto eles realmente com um bom time. E eu não falo só de pilotos, um bom time geral. Sim. A gente tá vendo as estratégias deles, estão todas funcionando, estão sendo muito bem. Então, eu acho que a gente vai ter um problema laranja esse ano a enfrentar. Exato. O Norris, então, que terminou em segundo, mas por pouco ele não perdeu essa segunda colocação pro George Russell, porque no finalzinho da prova, ali nos últimos 5 voltas, se eu não me engano, o engenheiro de equipe dele avisou de um problema nos freios e ele teve que alertar o Lando com muita frequência. Lando, pega leve, olha os freios. O Lando demorou a compreender isso, mas a partir do momento que entendeu, ele começou a frear bem de forma antecipada. E o George Russell, se tivesse ali 2 voltas a mais, ele ultrapassava. Porque eles terminaram com 1 segundo, ponto 1 diferença, se eu não me engano, ali no cruzamento da reta da linha de chegada. Foi. E o George, a gente tá vendo ele aí, a mesma coisa que a gente já comentou na pré-temporada, né? O George é muito estável. Eu digo mais, o George só não consegue mais por causa do carro. Não tem um carro melhor. Exatamente. A gente vê que a Mercedes ainda não tá, inclusive o próprio Toto Wolff já disse isso, que eles estão satisfeitos com o que está sendo feito, porque o carro deles ainda não tá ao nível de uma McLaren. Mas o George está conseguindo feitos maravilhosos com aquele carro. O Mr. Saturday tá virando Mr. Consistence. Exatamente. Tanto é que até na Spring a gente viu ele lá, 4º. Na Austrália, 3º. Aqui na China, 3º de novo. Ele tá colecionando pódio. Ele, inclusive, que é o principal candidato a caso a dupla da McLaren se enrosque, venha a vencer grandes prêmios. Sim, total. E a gente vê realmente aquilo que a gente já falou, constância do George. Ele é um bom piloto e se a Mercedes conseguir investir um pouquinho mais em carro, eu acho que o George pode trazer resultados ainda melhores. Inclusive, na equipe, teve dados momentos em que ele ficava dizendo, não, os pneus estão bem, não vamos para agora, vamos estender o pit stop. Então, dá para ver também que ele tá tendo muita noção de que, não, eu preciso passar um feedback para a equipe também, porque eu sou ouvido e a gente juntos pode conquistar mais coisas. Querendo ou não, o George agora ele tá meio como um primeiro piloto, né? Porque o Kimi chegou agora e a gente tá vendo bons resultados até do Kimi, mas ele chegou agora. Não dá para entregar tudo assim pro Kimi.
Então, a gente tá vendo aí o George sendo a pessoa que a Mercedes está apostando mais alto e que tá realmente entregando o resultado esperado. Exatamente. Saindo do nosso top 3, então, e prosseguindo entre os que pontuaram, temos o Verstappen. Como eu falei antes ali na sprint, ele não vem se destacando nas corridas, não vem sendo uma figura emblemática em momento de ultrapassagem, mas ele está fazendo dele com o que a Red Bull tem, que não é muito, mas isso é o suficiente para ficar ali sempre próximo ao pódio. Um começo de temporada diferente, eu diria, pro Verstappen. Também concordo com isso, até porque nos últimos anos ele vinha sempre vencendo, pegando pódio, pegando pódio. E antes disso, antes de ter aquele 2021 brigando com o Hamilton, ele sempre mais para trás do grid, que é aquela fase que a Red Bull ainda estava se reestruturando, se recolocando entre as equipes grandes. Então, é uma início de temporada bem diferente para o Verstappen, mas acredito que nas condições atuais da Red Bull ele está satisfeito com o que está acontecendo, né? Pegou um P3 no sábado e um P4 no domingo. Inclusive, com esse desempenho dele, vai sendo regular, nada estratosférico, mas ele é vice-líder do campeonato. Exatamente. Depois a gente vai falar ali. Mas o fato é, ele tá carregando a Red Bull nas costas. Ah, como sempre, né? Já faz uns anos aí. E aí, mais pra frente, aí a gente vai comentar sobre isso também. E aí chegou ele, o nosso Seu Oconzinho. Gente, que surpresa foi isso. É, As Haas estavam voando. O que sim. aconteceu com as Haas? O que Não. botaram dentro daquele tanque? Não era gasolina. Não, principalmente do Oliver Berman. Meu Deus, o que o Oliver Berman fez este fim de semana Foi surreal. foi... Inclusive, então, o Ocon, P5. Na teoria, no final da prova, ele não foi P5. Mas com as desclassificações das Ferraris, por conta de irregularidades no carro. O carro do Leclerc estava abaixo do perímetro mínimo, que era de 800 quilos. E o Hamilton teve algum problema com... O assoalho do carro. Isso, a espessura estava abaixo do ideal Gastou também. mais do que o necessário, né? Exato, aí eles foram desclassificados. O Gasly teve o mesmo problema que o do Leclerc com relação ao peso do carro. Então, com menos 3 pilotos na prova, os pilotos que terminaram atrás deles ganharam posições. E aí, tivemos o Ocon com sua Haas em quinto. Eu fiquei muito feliz por ele. Eu gosto muito do Ocon, gente, de verdade, eu gosto muito dele. Ele é um querido, quando ele vem aqui pro Brasil, ele também se sente em casa, né? Então, eu fiquei bem feliz, assim, porque a gente sabe que pontuar numa Haas não é fácil. Sim. E terminar em quinto é uma boa pontuação. Apesar que as duas Haas, se não me engano, passaram pro Q3 e as duas também terminaram pontuando, como a gente vai ver quando mudar a página. Mas é um bom início de campeonato da Haas. Bem, com relação ao ano passado, já vem ganhando bastante pontos aí. E é uma dupla que tá se entrosando bastante. Sim. O Oliver Berman e o Ocon. E arrisco mais, foi uma dupla que entregou mais do que a Racing Bulls. Sim, a Racing Bulls teve vários problemas este fim de semana. Então, a Haas aí vem pra brigar, digamos, tendo até um pouquinho melhor que a Williams. Nessa questão das equipes que estão um patamar mais abaixo das principais. Em sexto, então, ficou o menino Antonelli. Ele fez uma corrida apagada, mas fez a corrida dele igual o Verstappen. Ele podia ter entregado um pouco mais? Acho que pela falta de experiência, não. Então, ele fez o que tinha que fazer, pontuou pela Mercedes. Foi eleito o piloto do dia. Eu discordo. E não é opinião minha apenas. Nossa, Samara, você não gosta do Antonelli. Eu gosto do Antonelli, gente. Ele tá sendo um bom piloto. Dos Hulks, eu acho que tá sendo um dos melhores, assim, mais constante. Mais regular, exatamente. Mas não era pra ele ter ganhado. Nem ele entendeu. Exatamente. Toto Wolff disse, você foi o piloto do dia. Eu? Exatamente, Como assim? nem ele entendeu. A gente sabe que essa lance do piloto do dia tem muito da questão também dos fãs, né? Do como os fãs apoiam e se engajam pra essa votação. Então, sem sombra de dúvidas, foi por isso que ele venceu. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Hulk, que eu acho que é um consenso que foi o melhor na competição. Exatamente. Mas aqui em sétimo, Alexander Albon. Que também está bem constante. Sim. Nas duas corridas ficou ali entre os 10 primeiros. E, gente, eu tô, assim, apostando bastante nele, tá? Sim. Eu tô muito feliz com o desempenho dele. E tem até uma brincadeira dizendo que ele tá carregando a Williams nas costas. Sim. Talvez. É muito precipitado falar isso ainda, mas
É uma evolução para Williams, é uma evolução para o Albon, que acredito que agrade todos os fãs de automobilismo. Sim. Ele que fez uma corrida muito boa, ele estava conseguindo bastante ultrapassagens, aí foi chamado para o box, aí pegou trânsito, não conseguiu escalar tanto o pelotão, mas conseguiu marcar os seus pontos. Exatamente. E eu acho muito bonitinho, eu acho que, não sei se tu viu, que a namorada dele postou depois da corrida. Ah, eu acho que não, porque a corrida foi no dia do aniversário dele, então eu vi várias fotos dos dois e celebração do aniversário. Ela postou uma foto e disse assim: no meu coração você é P1. Ah! Eu achei tão bonitinho, gente. Eu achei Dica, muito usem fofo. essa cantada com fãs de Fórmula 1. Exatamente, vai funcionar com certeza. Mas eu achei tão bonitinho a declaração dela. Apesar de ficar em sétimo, ele já é P1 no coração de alguém, então ele não precisa se preocupar com isso. Vamos pro próximo? Chegou o nosso menino. Tchau! Tchau. Tchau. Oliver Berman. Foi um sarro. Cara, foi o piloto do dia. Oi. Foi o piloto do dia injustiçado na votação. Foi o que mais fez ultrapassagem. O que mais, assim, tava demonstrando determinação realmente em escalar o pelotão. E, inclusive, chegou em 8º. E foi engraçado que mais pro final da corrida, depois que ele fez a última troca de pneus, como a gente brincou aqui, ele ultrapassava um carro e falava tchau. Às vezes trocava o idioma que falava, mas era sempre tchau. Passou. Tá aqui atrás agora. Gente, eu achei que esse daí já pode ser declarado o meme dessa temporada, entendeu? O primeiro meme dessa temporada, pra mim, tá aí. Tchau. Eu adorei, inclusive, já fiz uma figurinha no WhatsApp pra mim. E eu não recebi ainda por quê? Ainda não, amiga, mas eu mandarei pra você. Porque é perfeito isso. A forma como ele, tipo assim, tava muito tranquilo, entendeu? Sim, tanto que foi muito natural esse tchau. Às vezes não foi nem pra tirar sarro, foi só tchau. Exatamente. Passei. E ele fez a ultrapassagem ali do Lawson. E ele tentou por fora, aí o Lawson cortou ele veio por dentro e ele simplesmente ligou o rádio pra falar com a equipe e meteu um tchau. E aí ele também ultrapassou o Durham, né? Foi Sim. o Durham. O Durham, Jack Durham. E também meteu um tchau. E aí, depois da corrida, um dos entrevistadores perguntou pra ele, "Ai, por que disso?" Aí ele falou, não sei, só falei. E aí o Ocon tava perto e perguntou, ai, pra quem que você falou isso? Aí o Oli falou, ai, pro uma Alpine. Aí o Ocon falou, "Ah, fez bem, fez bem." Porque pra quem não acompanhou na última temporada, o Ocon pilotava pela Alpine ao lado do Gasly, ambos franceses, uma equipe francesa, mas que se estranhavam bastante, não falavam a mesma língua dentro das pistas. Exatamente. Mas eu achei ele, assim, perfeito. Uma corrida muito constante. Fez as ultrapassagens que tinha que fazer. E até foi engraçado a declaração que ele deu depois, porque perguntaram pra ele também, né? Mas da onde é que você tirou isso e tal? E ele também falou a questão de agora eu tô com vergonha disso. Na hora eu não pensei, gente. Eu só liguei o rádio e falei, mas agora eu tô com um pouquinho de vergonha. Exato. Mas eu Mas gostei relaxa, muito. Berman, ninguém levou pro coração. Exato, já, na verdade, já virou um meme no meio da Fórmula 1 e esse menino ainda vai dar muito bom. Vai. E aí temos o Stroll, que tava durando muito pra cima. Agora começou a cair de novo. Mas ainda terminou na zona de pontuação. Ainda ganhou do nosso vovô. Então, verdade, lembrou agora. Alonso, 2 provas, as 2 ele não completou. Vovô garoto, o que aconteceu com você? Tome banho de sal grosso. Triste. Mas eu preciso fazer jus ao Lance Stroll aqui. Fale. O Verstappen fez a corrida dele. Não foi incomodado por ninguém, ficou ali quietinho. Até no final, ele ameaçou ali, enfim, as Ferraris, que, enfim, foram desclassificadas e tal. Mesma coisa que o Antonelli fez a corrida dele. O que as pessoas esperam do Lance Stroll? O pior, bater, tocar em alguém. Não tá fazendo isso. Segunda corrida, passou em branco. E terminou a prova diferente do companheiro de equipe dele. Então ele está pontuando para a Aston Martin. Não tá fazendo nada estratosférico, mas tá fazendo o básico que não vinha fazendo nas últimas temporadas. Então eu diria que é um início de campeonato regular, bom pro Stroll. Pra você ver como esse campeonato tá diferente. Que a esperança dos fãs da Aston Martin... Ah, não, acho que aí também já é demais, amiga. Está no Stroll, que é o único que tá terminando as corridas, gente. Que momento que a gente pensou viver algo assim? Que as pessoas estariam torcendo pro Stroll não fazer nada pra poder chegar ao final, porque o Alonso não tá conseguindo.
Alguém tá puxando o tapete do vovô Alonso aí, porque a coisa tá realmente feia pra ele. Eu não lembro qual que foi Oração às 22 horas pelo Alonso. Exatamente, tá precisando. E aí temos o nosso E menino. falando de espanhol, temos Carlitos Sainz marcando seu primeiro ponto com a Williams. Foi porque teve 3 carros classificados? Sim, mas é um ponto. Ele terminou a prova, isso é importante, então ele marcou seu primeiro ponto com a Williams. Ai, gente, eu fico morrendo de dó. Ele terminou a temporada 24 tão bem dentro da Ferrari. Era a duplinha que tava dando dor de cabeça pra McLaren. E aí agora ver ele chegando no 10, porque ainda foi desclassificado 3 acima. Gente, que dó. Dói muito o coração ver o Carlos aí. Não tem nem Particularmente, palavras. eu não lembro muito da prova dele, confesso. Mas o importante é que ele pontuou, sabe? O importante é que ele pontuou e E como... que talvez seja um começo, né? Sim, exatamente. Até porque se o álbum tá conseguindo bom desempenho com a Williams, tá conseguindo classificar por Q2, é sinal de que o Sainz, a hora que se adaptar no carro, também vai conseguir tirar o leite de pedra da Williams. Tomara. Eu torço muito por isso, gosto muito do Carlos. E espero ver ele aí um pouquinho melhor. Já tivemos uma evolução, né? A primeira corrida ele não terminou. E aí agora ele conseguiu terminar, pelo menos aí em décimo, na 10ª posição. E 11º, Hadjar. Isaac Hadjar. Eu acho que ele sonhou com a traseira do Han, tá? Eu acho que ele sonhou com a traseira do Han. Ai, gente. A gente vai chegando nesses novos rookies, assim, e a gente vai ficando, meu Deus. O que será deles? Eu falei tanto do Antonelli quando começou, mas o Antonelli tá sendo ainda melhorzinho, assim. Agora temos o Berman, que tá começando a se destacar. O Hadjar também não terminou a primeira corrida, né? Não, ele bateu na volta de apresentação. Exatamente. E agora ficou em 11º. Então aí a gente tem o Carlos e o Hadjar na mesma posição, entre aspas, né? Os dois bateram na primeira corrida e agora estão aí juntinhos lá no final. Mas ele ainda fez um pouco melhor do que o Tsunoda, mas o Tsunoda, a gente vai falar mais pra frente, teve problemas com o carro, né? Sim, exato. Mas o Hadjar, então, assim, que poderia, de repente, ter entregado um pouquinho mais na prova se não tivesse ficado enroscado atrás do Han, que mexia, assim, além do que podia se defendendo do Hadjar, inclusive o Dohan foi punido por conta disso. Mas, em alguns momentos também, o Dohan segurava de forma legal a posição, então foi custoso aí pro Hadjar conseguir esse 11º lugar. Foi. E pra uma primeira corrida, entre aspas, né? Ele até que foi ok. Sim. Não teve nenhum destaque que dissesse uau, mas terminou a prova, que já é algo. Vamos continuar? Tá diminuindo. 12ª Eu adoro esse colocação. gráfico, porque quando chega no último, tá só a cabeça já, entendeu? Tipo assim, querido, tua cabeça aqui, ó, teu pescoço, corre. E por falar em pescoço, né, em correr, Falando em pescoço, em correr, em cortar cabeças. Liam Lawson em 12º, numa prova bem apagada, inclusive até um pouco surpresa ele ter terminado em 12º, uma posição relativamente alta, para o que ele não fez dentro das pistas. Foi um dos que levou um tchau do Berman. Exato. Levou um tchau de uma Haas, com um menino estreante, um rookie. Mas, gente, eu não tenho nem que comentar sobre esse menino. Eu tô com dó dele, porque a cabeça dele não vai durar. Isso já tá sendo Sim. visível. Ele vai cair fora. No fim, a prova dele não se destacou, e o que se destacou foram as declarações fora das pistas. Eles tiveram aí um desentendimento em falas com o Tsunoda, que para quem não acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, a Red Bull tem 2 equipes, né? Exato, a Red Bull Race, que é a principal, e a atualmente nomeada Racing Bulls, que é a equipe júnior. Então, normalmente a Red Bull puxa para a Racing Bull os pilotos da sua academia, e aí quando ela dispensa alguém da Red Bull, ela puxa alguém então dessa equipe júnior. Que foi o que aconteceu, inclusive, com o Lawson, né? Exato, o Sérgio Pérez foi demitido no final da última temporada e o Lawson foi promovido a Red Bull Racing. Mas, 2 provas no campeonato, e o Helmut Marko falou que ele tem de 5 a 6 para demonstrar o trabalho dele. Só que depois desse grande prêmio da China, surgiu boatos de que talvez o Tsunoda estreie no próximo GP, que é no Japão, na casa do Tsunoda. Eu tenho uma declaração a fazer sobre isso, eu não sei se vai ser legal.
mas eu vou fazer de qualquer maneira. Eu tenho dó do Tsunoda se ele subir. Porque, claro, a gente não tá vendo nada do Lawson. A gente assiste a corrida, ele tá ali dormindo. A gente nem percebe ele dentro da pista. Porque a gente não vê o trabalho dele. Mas, parte dessa não entrega, eu culpo a Red Bull. Sim. Eu não sei se tu concorda comigo. Porque a Red Bull, ela entrega demais, entre aspas, no carro do Verstappen. Eles tentam fazer tudo, até porque o Verstappen é o campeão deles, é o melhor piloto que eles têm atualmente, e é um piloto que exige muito pro próprio carro. Então ele chega e vai falando, ó, eu preciso mais disso, eu preciso melhorar aquilo. E eles vão fazendo no carro do Verstappen e acabam deixando o segundo piloto de segundo mesmo, de lado, completamente. Mas isso é fato desde quando, não nas primeiras temporadas do Verstappen como companheiro do Ricardo, mas nessas últimas temporadas o Verstappen já vinha sendo preparado para se tornar o primeiro piloto da Red Bull. Quando o Ricardo saiu, veio o Pérez. Teve uma temporada ali que parecia que os dois iam brigar um com o outro, mas, como foi mencionado já aqui, o carro do Verstappen sempre recebe as melhores atualizações, recebe a prioridade da equipe. Então, sempre o segundo piloto, nessa era Verstappen, na Red Bull, tem dificuldades, não só na questão do equipamento, mas na questão psicológica também, porque recebe uma pressão do caramba do pessoal ali que tem mais poder dentro da Red Bull para entregar resultado, mas sem ter o apoio necessário. Então, é uma cobrança desproporcional que a gente viu no caso do Albon alguns anos atrás, que ele não conseguiu entregar, o que entrega numa Williams, por exemplo, com um carro bem inferior da Red Bull, por conta dessa pressão. Então, como foi mencionado, o Lawson não está entregando um bom trabalho, parte é culpa dele, parte é da Red Bull. E o Yuki Tsunoda, se for promovido à Red Bull, talvez entregue um pouco mais que o Lawson, mas até quando? Até quando essa pressão que a Red Bull exerce não vai afetar ele e ele vai apresentar o mesmo desempenho do Lawson ou do que o Sérgio Pérez na última temporada? Então, o Yuki falou, né, fez uma declaração dizendo que se sente pronto para a Red Bull, mas na prática talvez não seja bem assim. Ele diz que se sente pronto porque, obviamente, todo piloto quer subir. Se você tá numa equipe que é secundária, você quer ir pra principal, obviamente. E já era algo que era discutido antes, assim que o Pérez foi mandado embora, que seria o Tsunoda subir, né? Não aconteceu, pode acontecer agora, talvez. Mas eu não sei. Me preocupa muito essa troca de subir o Tsunoda exatamente pela qualidade do que ele vai conseguir entregar, entende? A gente viu aí nessa corrida, inclusive, já vamos comentar, o Tsunoda, coitado, perdeu a asa do carro e foi parar lá na última posição, obviamente. E fiquei com dó porque a gente sabe que o Tsunoda, ele é um cara que ele gosta de ir pra frente, ele não tá nem aí. Ele não tem medo, ele vai indo. E me preocupa muito o que ele vai fazer se ele chega a pegar o carro do Lawson do jeito que tá. Se ele vai conseguir realmente extrair uma água daquela pedra que tá ali, entendeu? Sim, mas ainda abordando sobre isso, o Yuki disse que se sentia pronto para a Red Bull, e aí em resposta, o Liam Lawson disse que não se preocupava com isso porque venceu o Yuki nas categorias de base. Então, assim, ele não tá entregando o que se espera dele na Red Bull, E ainda mas o ego tá lá em cima. tá mandando um recado, tipo, filho, me escolheram, aceite que eu sou melhor que você. Foi basicamente isso que ele falou. Liam Lawson, aceite que você tem essa carta de demissão pra assinar, entendeu? É basicamente isso, gente. Você tá ali já com a água batendo no seu pescoço, você não tem direito a falar nada. Não tem direito a falar algo sobre Tsunoda. Você subiu agora e já vai cair de novo, porque não tá entregando. Então, eu acho que ele foi muito errado em falar isso, muito arriscado pra um cara que Sim, pode nem correr a bem próxima corrida. precipitado. A hora que eu vi essa declaração, eu digo, calado és poeta, já diria o ditado. Pô, o Helmut Marko falou que você tem de 5 a 6 corridas para demonstrar serviço e você fala isso pro seu ex-companheiro de equipe júnior. Exatamente. E a gente vê aí também, eu ganhei dele nas categorias de base. Beleza. Não valeu de nada, amigo. Não valeu de nada. Você não tá mais na categoria de base, tá na F1. Exato. Mostre o seu serviço agora. Enfim, eu não vou ficar falando dele, porque senão eu ainda tenho muita coisa pra falar e eu não posso falar todas as coisas que eu Ela penso. não pode perder o réu primário. Exatamente.
13º, uma Alpine. Por falar em réu primário, eu ainda não aceitei o do Han sem cabelo, né? Sem cabelo, parece indo pro exército. Cadê a cabeleira dele do ano passado? Maravilhosa. Mas o do Han, que apesar de ter complicado a vida do Hadjar, ter sido punido por conta disso, terminou em 13º. Terminou ali, não tem muito o que falar. A Alpine, pelo menos, terminou em um piloto, entendeu? Exato. Conseguiu ali botar um piloto, pelo menos, até o final da corrida, sem ser desclassificado. E, gente, não tem nem o que falar desse menino. A corrida dele é ok. É isso que eu definiria, a corrida dele. Eu diria que me pegou de surpresa ele ter sido, assim, digamos, imprudente na hora de defender a posição pro Hadjar. Eu não esperava isso dele. Esperava isso de outros pilotos, mas ele, que parecia ser um piloto, assim, tá, não é extraordinário, mas é um piloto certinho. Essa é a impressão que eu tinha. Mas depois dessa corrida, já fiquei com as antenas ligadas. Agora resta saber o que a gente vai ver da próxima corrida dele, né? Ah, lembrei. Então, inclusive, por conta desse desempenho, essa pilotagem agressiva na hora de defender, já vem à tona a questão de Franco Colapinto na Alpine. Verdade. Queria muito. Ah, a gente queria, né? Mas vamos ter que ver. Porque nos bastidores, a relação do Colapinto com a galera, muito tranquila. Inclusive, com o Bortoleto teve abraço dessa união aí em Colapinto. Exatamente, eu não ia falar, mas, gente, eu adoro essa união. Sério, Latinas Unidas, entendeu? Gostaria muito, apesar de que o Colapinto, na última temporada, bateu bastante. Eles realmente já não tinham mais carro pra botar pra correr. Só que ele também foi a sensação do momento. Foi. O pessoal não tirava o nome dele da boca, entendeu? Não à toa ele conseguiu ser piloto reserva da Alpine nesta temporada. Tem Exatamente. muito atrelada à relação da popularidade dele, porque a gente sabe que isso faz diferença na Fórmula 1. Faz muito. E eu gostava de ver ele dentro das pistas. Quando ele não tava batendo, eu acho que ele fazia uma boa corrida. E eu gostaria de ver a Alpine tentando botar o Colapinto aí pra jogo. Eu acho que ia ser uma corrida bem interessante. Sinceramente, eu não duvido de que o Dohan não vá terminar a temporada na Alpine. Eu acredito que dava de pensar em tirar o Gasly, que tá maior cota na Fórmula 1 e sempre entrega a mesma coisa. Mas é uma equipe francesa com piloto francês, então aí justamente por isso ele vai ficar ali. Depois do que a gente viu aí com o Ocon, tu acha que eles vão tirar o Gasly? Não. Eles não vão tirar o Gasly, eles vão deixar o Gasly ali. Eles preferem trocar o segundo piloto do que tirar o Gasly. Sim. Chegou nosso menino, Gabriel Bortoleto. Ai, gente, que dor que dá de ver esse menino lá atrás com essa carroça que eles chamam de carro. Sim. Eu adoro, o que me faz rir é os memes, né? Dos trator verde e o Bortoleto em cima, muito. gente. Mas ainda assim terminou na frente do Hülkenberg. Exato. Ele que, então, como a gente já mencionou, escapou ele nas primeiras voltas, foi pro box, trocou o pneu, ele fez 2 trocas. Então, na última troca, foi quando a gente realmente viu o Bortoleto começar a volta para as voltas, tirar a diferença do companheiro de equipe, o Hülkenberg, que estava à sua frente. Teve uma hora que o engenheiro falou, olha, lembra que ele é o seu companheiro de equipe, não vamos criar confusão por agora. Só que o Bortoleto estava com um desempenho realmente tão bom que ele conseguiu fazer, por algumas sucessões de voltas, a volta mais rápida. Então, não teve jeito. Ele chegou no Hülkenberg e só passou. Não tinha o que o Hulk fazer. Então, mais uma corrida aí, né, além da sprint, na principal, Bortoleto também terminando à frente de Nico Hülkenberg. E vou te dizer que, apesar de eu ter assistido depois da corrida, ainda assim, a hora que eu vi ele indo pra Brita, começou a me palpitar o coração. Eu disse, não, mentira, é isso que eu já sabia, o resultado final, porque eu já tinha visto. Mas, ao mesmo tempo, me deu assim, eu disse, meu Deus do céu, ajuda esse menino a sair daí, entendeu? Por favor. Porque ele fez essa prova de recuperação, porque era uma corrida, digamos, perdida, que ele poderia ser o último, mas ele conseguiu ultrapassar aí alguns pilotos, inclusive o próprio companheiro de equipe. Então, demonstra pra gente que se ele começar a prova bem, se não rodar, se não parar na brita, não bater nos muros, ele pode conseguir algo a mais ali, de repente, beirar um P10, porque não, a depender claro, do desempenho dos demais pilotos. Exatamente. Se o Lawson tá indo, Rosi, por que ele não pode? Entendeu? Fica aqui ele no ar. pode. Eu acho que se ele não tivesse rodado, vou arriscar agora, hein? Se ele não tivesse rodado ali nas primeiras, ele poderia estar à frente do Lawson.
Ah, não, isso também acho, isso também acho. Não, achei que Ele poderia chegar facilmente ali no 10. Não, achei que tu ia falar isso, que ele ia brigar com o Sainz pelo P10. Achei que tu ia falar isso. Exatamente. Aí eu já não sei, mas que Não, brigaria com o Lawson ali e ficaria na exatamente, frente, eu acredito que sim. ficaria à frente do Lawson e atrás ainda Do do Carlitos. Carlitos. E aí o Tsunoda, O coitado, azarado. o Meu melhor, Deus o do rádio céu. dele deu muito dó. O rádio dele, gente, o que que aconteceu? O que que aconteceu? E o carro dele lá com a asa solta, toda aberta, e foi do nada, não houve um Foi. toque, não houve nada. Ele tava na reta dos boxes, se eu não me engano, e aí só voou uma parte da asa do carro. Exatamente, diferente dos pilotos que não estão aqui, que é os da Ferrari, né? Que Sim. tiveram um toque já na primeira volta e também danificou ali a asa do carro do Leclerc. E aí entra a questão, né? A Ferrari é a única que ela consegue entregar esses memes. Gente, Sim. eu não falo por mal. Eu só falo o que a gente tá vendo. Eu só relato o fato. A gente viu que a Ferrari bateu o carro na primeira volta, teve aquele toque entre os dois. E aí até teve o rádio, né? Eu acho que alguma coisa, bati em alguma coisa e eles, tipo, é no teu companheiro de equipe. Parabéns, você bateu nele. E o Hamilton perguntando o que aconteceu. Exatamente. Nem te conto. E aí teve a questão que a Ferrari é a única equipe onde eles quebram a asa, onde eles entortam a asa do carro, que era para estragar um carro. Qualquer outro carro estaria ferrado, igual o Tsunoda. A Ferrari não. O carro foi consertado milagrosamente por aquele erro. O carro ficou mais rápido. Exato, tanto que na parada do Leclerc nos boxes, não trocaram o bico. Eu digo, pra que trocar esse bico? O cara tá indo bem. Deixa ele. O Deixa. cara consertou o problema, entendeu? O carro tá voando, deixa o cara correr. Charles Leclerc, 0 campeonatos mundiais, uma formação em engenharia de aerodinâmica. Exatamente. Infelizmente, aí os dois foram desclassificados no final, fazendo a dobradinha aí da Ferrari, né? Conseguindo este feito de desclassificar os dois pilotos numa corrida só. Não, ela assim, não. Pra que só um? A gente tem dois, e o Leclerc diz que a gente trata igual? Então tá, Eu ia bem, falar vocês dois vão ser exatamente. desclassificados. Eu ia falar exatamente isso. A Ferrari não tem um piloto favorito. Ela desclassifica os dois, entendeu? A gente ri, mas é de desespero, tá? Porque todo ano é isso com a Ferrari. Exatamente. A risada não é de tirar sarro, a risada é porque, tipo assim, essa fala do Leclerc encaixou perfeitamente para todas essas primeiras corridas. A Ferrari não tem um piloto favorito, ela tá odiando os dois, ela desclassifica os dois, ela bota os dois para trás. Então, gente, por favor, Ferrari, faça alguma coisa. Até porque não adianta nada ganhar com o Hamilton a Race Sprint no sábado se no domingo tu não pontua com nenhum piloto. Como é que vai ganhar um campeonato de construtores assim? Precisa ter a regularidade, que a gente vê a McLaren tendo, a Mercedes e o próprio Lance Stroll, como a gente já citou. A própria Williams também tá bem mais. Exato. Inclusive, eu acho que a Williams tá na frente da Ferrari. Vamos dar uma olhada? Acho Vamos dar uma olhada agora como é que ficou as classificações? A gente já falou de todo mundo? Já. Eia. Campeonato Falou mesmo? Falou. Ai, então tá. Ah, não, me perdi, porque não tava até o 18º? Não. Era na Spring que tinha até mais. Ai, porque daí aqui agora com os que foram eliminados, o Tsunoda subiu, terminou em 16º. Ah, tá, lembrei, porque foram 3 desclassificados e o Alonso bateu. Tá, entendi. Aí eu tava assim, bateu, no piloto, não, o garoto bateu. 4 pilotos a menos. Campeonato de pilotos, Norris disparou agora na frente, né? Tá aí com 44 pontos. E em segundo lugar... O Verstappen, como a gente comentou, fazendo o dele e ali em segundo ainda. Mas eu acredito que isso vai continuar assim até George Russell vencer sua primeira corrida. Então, eu até destaquei aqui os números deles, porque olha só, o Verstappen tá com 36 pontos e o Russell tá com 35. E o Piastri, que pontuou muito nesse final de semana, já bateu 34. Exato. A primeira corrida aí custando nesse primeiro momento pro Piastri, que terminou em 8º lá na Austrália, mas que entrou para essa briga, como a gente já previa antes da temporada começar. Então a gente vê aí o Verstappen vai ter que trabalhar muito. Vai. Porque se o Russell faz mais um pódio, seja P2, seja P3, ultrapassa. Ele já vai ultrapassar o Verstappen. Assim como o Piastri também. E eu acho, sim, que o Piastri vai estar no próximo pódio.
Também acho. Vai ser uma dobradinha da McLaren de novo e eu espero que o terceiro piloto seja o Russell de novo. Seja em segundo, seja em terceiro, melhor seria em primeiro, né? Mas que ele esteja ali no pódio de novo. Aí o Antonelli, como a gente mencionou, manter a regularidade. É o piloto que vem então depois destes 4. O Albon ali na frente do Stroll, porque pontuou também bem na primeira prova. Cara, que engraçado, né? Que engraçado. Aí tem o Stroll e o Ocon, que estão empatados agora. O Ocon O que só Stroll... pontuou. Ah, sim, o Ocon. O Ocon só Só pontuou na nessa China, prova. mas ainda assim conseguiu alcançar o Stroll, né? O engraçado que eu quis dizer é o Hülkenberg, bem próximo do Leclerc, por conta desse vacilo da Ferrari. O Hamilton, né, foi ultrapassado pelo Stroll e pelo Ocon na pontuação. A gente vê Ocon e Stroll à frente do Hamilton e do Leclerc, que são duas equipes bem menores e estão à frente dos 2 pilotos principais da Ferrari. Se não fosse a corrida sprint neste fim de semana, a Ferrari realmente... O Leclerc, por exemplo, estaria com a mesma pontuação que o Berman. Então, a Ferrari ainda se safou por conta da sprint. Exatamente. E aí a gente vê Carlos Sainz lá embaixo, tadinho. Só pontuou agora na China. Mas esperamos ver um pouquinho mais dele nas próximas corridas. Exato. Passando então para o Campeonato de Construtores. Campeonato de equipes, então a gente vê aí a McLaren disparando na frente. Exato. Ela tá com 2 pilotos bons, tá com 2 pilotos que estão pontuando muito, obviamente que eles iam ir muito à frente. Exato. E aí os 3 primeiros ficam McLaren, Mercedes e a Red Bull. Sendo carregada pelo Verstappen. Pelo Verstappen, totalmente. E é interessante que apesar da McLaren ter disparado na frente, a Mercedes está indo muito bem. Tanto é que se a gente comparar aqui as pontuações da Austrália com as da China, a gente vê aí que foi mais ou menos a mesma quantidade de pontos nas duas corridas, então mostra uma constância aí, tanto do George quanto do Kimi, que estão ali mantendo as suas posições. Exato, inclusive... Se a Mercedes entrega um pouquinho mais para eles de carro, eu acho que eles conseguem fazer aí uma pontuação bem maior. Sem dúvidas, e também tem a questão que o Kimi ainda está se adaptando com a Mercedes, com a Fórmula 1. A partir do momento... corrida, né? Exato, ele tem muito potencial para conseguir 2, 3 posições acima, o que já vai ajudar a Mercedes a conquistar mais pontos. E aqui a gente também percebe, né, no destaque da pontuação, Williams e Ferrari com a mesma pontuação. Eu até separei aí esses 3 porque eu achei muito interessante. Williams, Ferrari e Haas. Williams e Ferrari com 17 pontos e a Haas com 14 pontos, já chegando aí muito perto dessas duas equipes. E é assustador isso. Sim. É assustador porque a Ferrari, a gente sabe que é uma equipe que foi vice-líder aí no Campeonato de Construtores do ano passado. Estava brigando com a McLaren pelo campeonato e aí agora a gente vê ela lá embaixo, do lado de uma Williams. É a questão da constância, como a gente já mencionou. A Ferrari, se continuar vacilando em coisas bobas, vai ver aí as equipes, Williams e Haas, que são, digamos, as primeiras das últimas, que estão entregando desempenho e constância nesse início de campeonato. A Williams, ela tem uma dupla muito forte, que é o Albon e o Sainz, mas o Sainz ainda está se adaptando. Enquanto a Haas tem o Ocon, que volta e meia consegue bons resultados, e o Oliver Berman, que está começando a se entrosar com o carro. Então, até entre Haas e Williams, apesar da gente ter visto eles pontuar em várias provas ano passado, eu acredito que se o Sainz não se adaptar rápido a Williams e conseguir entregar pontuação com a equipe, acredito que a Haas vai conseguir ultrapassar a Williams e vai ser quem vai incomodar mais a Ferrari se a Ferrari continuar vacilando com seus pilotos. Porque se ela não vacilar, é óbvio que a qualidade do Hamilton e do Leclerc vai disparar aí, vai incomodar a Red Bull, que só tem um piloto contra aí os 2 da Ferrari. Não sei se tu concorda comigo. Concordo totalmente com isso. Eu acho que a gente vai ter que ficar muito de olho no Berman na próxima corrida, para ver como é que ele vai sair, porque realmente ele foi um destaque agora na última, foi algo inesperado. E dependendo de como ele se sair aí na próxima, ele pode sim conquistar bastante pontos, porque a gente viu aí ele e o Ocon como uma dupla bem consistente. Então eles acertaram a dupla, a Haas acertou na dupla agora,
e eles têm tudo para começar a pontuar. Então, se o Carlos não começar a se mexer lá na Williams para ganhar mais posições, a gente vai ver aí a Haas passando facilmente a Williams. Porque a gente tá vendo lá só um piloto indo mais à frente, né? O Carlos tá ficando mais para trás, então vamos observar bem essa próxima corrida. Eu acho que vai ser uma corrida muito importante em questão de pontuação, principalmente para a Ferrari, que é uma equipe muito forte, uma equipe conhecida. Então, principalmente para a Ferrari, ela tem que dar o jeito dela de ganhar e terminar bem, sem desclassificar ninguém. E também conseguir ficar de olho aí nessas duas outras equipes, que apesar de serem equipes pequenas, estão aí coladas na pontuação. E aí a gente também vê a Kick Sauber, que é a equipe do Gabriel Bortoleto, à frente na pontuação da Racing Bulls, que é a equipe júnior da RBR. É realmente Marco. Não Quem fale diria, antes da temporada né? começar. Quem diria, né? Ai, gente, eu sinto o maior prazer. Eu sinto o maior prazer do mundo vendo isso, entendeu? Se tem Helmut Marko triste, eu estou feliz, entendeu? Eu sempre estarei do lado contrário dele. Gente, a gente tá vendo aí os meninos entregando mais, muito mais, do que a equipe da Racing Bulls, que acho que nem chegou a pontuar na primeira. Não pontuou. Na Austrália, eles não terminaram a corrida. O Tsunoda o Hadjar bateu, o Tsunoda acho que não pontuou. não chegou a pontuar, porque aqui a gente tá vendo que não tem nada em azul ali da Austrália, somente da China. Justo. Então... Eles só conseguiram pontuar agora nessa segunda corrida, enquanto a Sauber só pontuou na primeira. Sim. Mas, em compensação, pontuou muito mais na primeira do que os dois pilotos da Racing Bulls terminando a segunda. Ah, sim. Inclusive, essa pontuação da China é da Race Sprint. Sim. Porque o Hadjar terminou 11º e o que terminou mais ali atrás, não lembro agora. Foi o último, né? Foi o... Na Racing, ele terminou mais pra frente. Não, mas sprint. Não, na corrida mesmo ele foi o último dos que terminaram a prova. Sim. Né? Então, realmente foi pontuação só da Race Sprint aí que a Racing Bulls conseguiu. Opini. A Sprint, inclusive, é interessante falar. Eu gosto de chamar ela de ponto extra na média, entendeu? Ela é aquela, assim, a oportunidade de tu ganhar um pontinho a mais. Que foi o que salvou a Ferrari. Sim. Porque senão a Ferrari estaria muito ferrada. E a gente viu aí que também salvou a Racing Bulls. Então, esse pontinho extra na nota final é muito importante. Não pensem que essa corrida não é importante, que é só uma brincadeira. Apesar dela ser mais curta, ela salva muita gente. Inclusive, gostaria de ver mais da Mercedes nessa próxima corrida. Exato. De sprint. Nas Race Sprints, inclusive, que essa pontuação, eu não lembro se em 2021 tinha Race Sprint. Tinha, né? Teve no Brasil, inclusive. Então, 2021, Hamilton e Verstappen foram para a última corrida com a mesma pontuação por causa das Race Sprints, que conseguiram aí, o Hamilton ganhou no Brasil, por exemplo, conseguiu tirar a vantagem do que o Verstappen tinha para cima dele. Então, faz sim a diferença se sair bem na Race Sprint. Ansiosa já para a próxima. E foi aí o que salvou muita equipe aí na China. Acho que de domingo era isso. Tem mais alguma coisa que tu quer comentar? Então, sim. Lembrei. Eu anotei aqui. Na verdade, não tem a ver com a prova em si, mas tem a ver com a fala do Reginaldo Leme. Porque teve uma hora que ele foi falar da troca de pneus da Ferrari por parte do Lewis Hamilton. Que, assim, trocou de médio para médio. E aí ele foi falar sobre a estratégia da equipe. Só que, em vez de ele falar a estratégia da Ferrari, ele falou, não, porque a Mercedes trocou de médio para médio. Não tá fácil superar, Reginaldo Leme, a gente te entende. Eu tô igualzinho, eu acompanho a corrida assistindo 3 pilotos, entendeu? A minha equipe tem 3 pilotos, não importa. Se ele tá indo no macacão vermelho, pra mim ele ainda vai pertencer à Mercedes. Vai ser estranho ainda, vai levar um tempo até conseguir separar isso daí. Ainda bem que o Hamilton, pelo menos até agora, não entrou nos boxes errados, né? Verdade. Igual já aconteceu quando ele veio pra Mercedes, dele entrar pra fazer o pit stop no box errado. Até agora ele não teve isso. Mas já tem o meme dele entrando de patinete dentro do paddock das Mercedes. Foi o pessoal tá, tipo, saudades de casa, querido? Saudade do ex? Pode entrar, fica à vontade, a gente te recebe. Vamos ver, então, qual vai ser o próximo compromisso da Fórmula 1. Japan.
como Corrida do mencionado. Japão. Corrida de casa de Yuki Tsunoda. Exatamente, essa corrida que é em Suzuka, no Japão. E quem detém o recorde de volta mais rápida lá Lewis Hamilton. é Hamilton. Gente, essa pista aí, olha, tô ansiosa. Foi em 2019, não faz tanto tempo. E desde lá, ninguém conseguiu bater o menino Hamilton. Será que agora ele volta pra bater o próprio recorde? É porque do ano para outro tem mudanças no carro, Sim. então às vezes o carro fica mais pesado, fica mais difícil bater esses recordes. Por isso que tem uns que duram por muito tempo. E, inclusive, as voltas rápidas realizadas durante o treino classificatório, elas não entram para essa conta. Então, até por isso que se torna mais difícil quebrar esses recordes estabelecidos. Mas é um circuito que a gente pode ver tem bastante curvas em sequência, né? Principalmente nesse trecho aqui da 3 a 7. Mas Isso já dá um arrepio dá. para pilotos aí que não conseguem fazer curva sem parar na brita. Mas a gente tem aí 2 retas também, né? 3, na verdade. Um bom 4. Não, tem uma quantidade legal. É que 2 retonas mesmo e outras Sim, mais boas, curtinhas. a gente vê ali boas retas para fazerem ultrapassagens, né? No setor 1 ali, que é obviamente a largada. No setor 3 e 2 ali também tem um espaço bacana para fazer ultrapassagens. Então, eu espero muito ver muitas ultrapassagens bacanas nessas retas aí. Exato. E para quem quiser acompanhar isso ao vivo, ou toca direto, madruga, porque é às 2 da manhã, ou tenta dormir mais cedo, de tarde, para ir acordar para assistir a prova. Pra Gente, mim, 2 da manhã é mais fácil do que as 4. exato, assim, 4 da manhã foi meio dificinho, mas 2 da manhã é mais tranquilo. 2 da manhã você já tá ali, vai dormir meia-noite, já segura um pouquinho, entendeu? Espera até as 2 horas ali. A hora que começa a corrida já era. Você já não, perde o sono. Antes da corrida começar, já vai pegando energético da sua equipe pra já se manter acordado. Exatamente. Então a corrida vai ser no dia 6 de abril, às 2 horas da manhã, para quem quiser acompanhar também essa corrida. Que é uma das últimas que vai ser de madrugada. Exato, 6 de abril, então, que é daqui 2 finais de semana. Vamos poder dormir decentemente neste que está por chegar. Vamos falar agora das nossas meninas? Vamos falar de F1 Academy. Tivemos a estreia, então, da competição da categoria voltada para o desenvolvimento das mulheres, não só nas pistas, mas também como engenheiras, como estrategistas. A Fórmula 1 Academy, então, que nós, brasileiros, temos 2 representantes, a Rafaela Ferreira, aqui de Santa Catarina, e a Aurélia Nobios, que não nasceu aqui, mas tem parente daqui e corre sobre a bandeira brasileira. Gente, que bacana que é acompanhar as meninas em uma competição 100% feminina. É muito bacana ver isso para nós mulheres fãs do automobilismo. E acompanhar a F1 Academy tem sido uma experiência muito bacana, desde as pré-temporadas, desde a escolha de chamarem a Rafa para fazer parte, já foi uma emoção. E eu achei que a Rafa até fez boas estreias. Fez. Assim, na verdade, no treino classificatório, que na verdade, um treino mesmo, não classificatório, o primeiro treino, não foi bom para ela. Ela acabou batendo enquanto ela aquecia os pneus e ela tocou na linha Clock, se eu não me engano, esse é o sobrenome dela, que é a pilota que tá ali pela Williams. Então, ela não conseguiu fazer o treino de reconhecimento da pista, mas depois teve o treino classificatório, em que ela conseguiu um P16, são 18 pilotos, então assim... Não, minto, ela conseguiu uma classificação boa, P13, só que por conta do acidente que ela teve no treino livre, ela recebeu 3 penalidades, né, 3 posições, que foi descontado e aí resultou que ela largou das 2 provas do P16. E a Fórmula Academy funciona assim, né, são 2 corridas, rapidinho, 13 voltas foi nesse GP da China para as 2 provas. Então, ela conseguiu se sair muito bem. E se a gente falou na Austrália que o desafio na Fórmula 1 era terminar a prova, isso também aconteceu na China, na categoria das meninas. Vamos ver como é que ficou os pódios? Vamos. Primeira corrida, então, da F1 Academy. Nós tivemos aí 2 Red Bulls e uma Ferrari. Exato. Aqui, pelo menos, a Ferrari tá indo pro pódio, gente. E a Red Bull tá vencendo. Aqui está diferentemente da Fórmula 1, a gente não viu nada laranja por aqui. A gente tá vendo aí a Ferrari e 2 Red Bulls. Eu destaco desse pódio a Chambers, que fez uma
Largada muito boa, ela brigou com a Pommers, não sei se É assim que se difícil fala. falar o nome Falar. dela. Os nomes delas são bem complicado. Mas as duas brigaram ali no começo, elas não estavam liderando, mas elas brigaram desde o começo aí pela segunda posição. No fim, a primeira piloto teve um problema, então elas conseguiram aí entrar pro pódio, mas foi muito interessante, porque mesmo sendo da mesma equipe, elas têm um carro, assim, mais ou menos o mesmo, então conseguem disputar na Disputar pista. de iguais, né? Exatamente. Eu gosto bastante dela, eu acho que ela tem bastante potencial também. Pelo que eu vi já de vídeos, assim, de pré-temporada e tudo mais, eu gostei bastante dela. E é Da uma Campers? querida, é. E ela é Sim. uma querida, gente. Os vídeos dela com a Rafa, eu fico assim, gente, que legal que vocês são, meu Deus. Nas duas, eu achei as duas provas da Campers muito boas, assim. E ela é uma piloto que vai pra cima pra fazer a Uhum. ultrapassagem, então ela sabe o momento certo também de quando tem que ir, quando não tem que ir. Gostei bastante, assim, ainda fechadíssima com as brasileiras, mas eu gostei bastante da atuação dela. Exatamente. Então, esse foi o resultado da primeira corrida. Elas têm 2 corridas no final de semana. E a segunda corrida foi o resultado Opa! de uma Mercedes. Uma Mercedes! Ai, fiquei muito feliz. Eu amo ver a Pin com os meninos da Sim. Fórmula 1. Acho uma querida. Ela foi bem na primeira corrida, mas enfim, toques ali, ela não acabou não terminando entre as 6 primeiras, mas nessa segunda corrida não teve jeito. Teve muita gente batendo tanto na primeira corrida como na segunda, Sim. mas na segunda prova aí ela conseguiu superar a piloto da Ferrari para vencer. E a gente vê de novo aqui Chambers, né? Outra A piloto aí gente que tem viu um. 2 pilotos muito consistentes, né? Elas Exato. só inverteram a posição delas da primeira corrida para a segunda. Antes tínhamos o Wang em terceiro, agora ela veio para a segunda posição e a Chambers desceu para a terceira posição. Mas Exatamente. 2 pilotos bem consistentes aí, mantiveram os 2 pódios nas 2 corridas. E agora eu tô bem ansiosa para a próxima corrida para ver o que a gente vai ver das meninas. Exato. Na primeira corrida da China, que a pilota da casa acabou não terminando, ela acabou parando na brita, mas a segunda prova ela terminou. Ali nas últimas posições, mas terminou, né? Para a felicidade dos chineses. A gente tem arte também agora das nossas brasileiras. Aí temos então a Aurélia Nobles e Rafaela Ferreira, as nossas meninas. A Rafa, que na primeira corrida terminou em quinto e na segunda terminou em oitavo. E a Aurélia, tadinha, ela não conseguiu terminar nenhuma das 2 provas. A Aurélia, que curiosamente ou não, é da academia de pilotos da Ferrari. Então, no áudio dela da segunda prova, ela fala: "Oh my God, I'm so looking." Que em português seria: "Meu Deus, eu sou tão." Ai, meu Deus, tradução. Eu sou tão azarada. Porque na primeira prova, bateram nela. Ela tava na dela, fazendo a curva, bateram nela. E na segunda, já tava no finalzinho da prova, teve duas pilotos que se enroscaram. Ela e outra pilota foram sair desse bolo. E aí, essa piloto, que tava fugindo da onde aconteceu a briga, bateu nela. Só Simplesmente. bateu nela. A gata fugindo da encrenca, a encrenca veio até ela. Realmente não está sendo fácil a Eu segunda fiquei com muito temporada. dó. Eu fiquei com muito dó ela tentando, saindo do carro, tirando o volante ali. E a cara dela tava tipo assim, apesar dela estar com o capacete, a gente via a decepção, assim, os Tava. ombros caídos. Na E segunda ela, I'm prova deu so pra perceber. unlucky. Eu disse, meu Deus, tadinha da nossa menina, gente. Deu muito dó. Deu. A Rafa, por outro lado, ela se recuperou, então, como a gente mencionou, no treino ela acabou batendo, foi punida, mas nas duas provas ela se saiu bem, pontuou Ficou no nas duas top provas, 10. exatamente, pontuou. Ela fez várias ultrapassagens, assim, teve muitas bandeiras amarelas, muitos Uhum. certificados entrando. Toda vez, na verdade, que o certificado saía, já aconteceu um acidente, ele tinha que voltar. Mas ela não se envolveu em acidentes nas provas, isso é importante. Ela fez ultrapassagens e conseguiu desviar das encrencas que aconteceram na pista, então conseguindo aí pontuar nossas duas corridas de estreias na China. Exatamente. Então a gente manda aí toda a nossa energia para a próxima corrida das meninas. Que vai ser em Jeddah, na Arábia Saudita. Exatamente. E que a Aurélia consiga, então, pontuar e consiga mostrar o trabalho dela, porque a gente sabe que ela tá aí no final já do contrato dela com a F1 Academy, né? É o último Exato. ano dela. Isso, é porque na Fórmula Academy as meninas só podem competir em 2 temporadas. Como a Aurélia competiu em 2024, esse é o último ano dela, então, na categoria. Ela que está ali pela Puma, né? Pilota Ferrari, mas quem patrocina ela na competição é a Puma. Exatamente. Então a E gente
torce muito para que a gente consiga ver mais da Aurélia. Ela é uma excelente piloto, a gente já conhece. E também pela Rafa, a gente sempre vai estar puxando pelas nossas brasileiras, né? Sim, principalmente a Rafa, que é a nossa catarinense. Eu conversei com ela depois dessas corridas e ela falou que realmente, assim, foi difícil, né, ter sofrido a batida ali no treino classificatório, que ela não conseguiu ter muito reconhecimento de pista, mas ela falou, não, ainda não acabou, vou para as provas, conseguiu bons resultados, ela disse que tá animada também para Jeddah, que é uma pista de rua, ela falou para mim que semana que vem vai lá fazer testes na pista, e ainda demora um pouquinho para acontecer o GP na Arábia Saudita, mas esperamos que ela se saia muito bem. Demonstrou aí que tem capacidade total, que não precisa completar treino para ir bem na prova. E uma coisa que a gente descobriu essa semana e compartilha com você é que se você não consegue acompanhar a Fórmula 1 Academy ao vivo, você consegue ver tanto a classificação como as corridas no canal oficial da categoria no YouTube. Então, isso é muito bom, traz acessibilidade, a gente pode acompanhar, ver e rever as meninas, então, pelo YouTube também, se não der para ver a prova ao vivo. E é muito interessante começar a acompanhar as meninas, porque a gente já sabe que a Fórmula 1 ela tá num caminho que nos próximos anos aí a gente já vai ver as mulheres competindo de igual para igual com os homens na pista da F1 do campeonato tradicional, né? É um dos poucos esportes onde a gente vai ver, eu acredito que vai ser o primeiro esporte, na verdade, que a gente vai ver aí eles competindo de igual para igual muito em breve. Então, se você gosta de F1, começa a acompanhar as meninas também, porque daqui a pouco uma dessas meninas pode estar chegando aí na sua equipe de Fórmula 1. Exato, porque em outras categorias do automobilismo, a gente já vê mulheres competindo com os homens. Na Fórmula 3, isso já aconteceu. Em outras categorias, que aí envolvem carros mais parecidos com os tradicionais, que aí eu não vou saber o nome da categoria, mas eu lembro que uma vez, muito por acaso, assisti, tinha uma mulher. E assim, se você acha, às vezes, que a corrida da Fórmula 1, ai, não tem tanta emoção, não tem tanta ultrapassagem, pode ter certeza que na F1 Academy vai ter Sim. ultrapassagem, vai ter enrosco. E tem também no rádio, pilota, perguntando por que a minha companheira de equipe bateu em mim. Então, assim, tem entretenimento, tem rivalidade, tem esporte, tem qualidade acima de tudo. Exatamente. Esse foi o nosso resumão, então, dessa semana. Foi. Passamos em tudo aí, F1 Academy. E agora a gente aguarda, então, até o dia 3 de abril da próxima corrida. A gente vai pegar férias de uma semana, regular o sono. Regular o sono para a próxima. Mas depois a gente volta com aquele podcast de pré-corrida para trazer as últimas informações. De repente, pode ser que alguma coisa tenha mudado nos bastidores, né? Aí na Alpine ou na Red Bull. Mas a gente atualiza para vocês no próximo episódio. Então, se inscreva no canal do Portal SC Todo Dia para ficar ligado no que acontece no mundo automobilístico. Exatamente. Também sigam a gente nas redes sociais, né? O portal tem o Instagram deles, nós também temos os nossos Instagrams pessoais. Nosso editor vai fazer o trabalho de colocar para vocês aqui visualmente, para ficar mais fácil de encontrar. Exatamente. A gente tá sempre postando também os cortes pelos nossos Instagram. Então, para você que gosta de automobilismo, por favor, segue a gente, nos ajude aí também. Comente, a gente adora os nossos comentários, né? Os comentários das pessoas aí nos vídeos do YouTube, nos vídeos ali dos cortes. É muito bacana ver a interação de vocês e ver o pessoal gostando de Fórmula 1, né? Inclusive, se você é da região carbonífera de Criciúma, comenta aqui embaixo que de repente a gente te chame para gravar o próximo podcast com a gente. Vem participar com a gente aqui diretamente do estúdio para fazer mais comentários também. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau!